Não perturbe. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação recebê-los para a discussão de um tema tão importante e necessário. Hoje o nosso encontro é direcionado às mulheres. Vamos falar das relações opressoras e, por vezes, violentas. Por isso, peço empatia e respeito por todas as colocações que iremos expor e interações que possam ocorrer. Fiquem à vontade para interagirem pelo chat. Ressalto que, caso ocorra comentários de ódio ou ofensa, o participante será retirado do webinar. Por gentileza, mantenha seus microfones fechados. Opressão, medo, intimidação, quando os felizes para sempre acabam e a situação pode ficar muito tensa quando falamos sobre relações abusivas e parceiros misóginos. Assim, eu, Maria Raci e a Carolina, vamos falar sobre seus direitos e sobre o seu resgate como mulher. Queremos que vocês saibam que possui uma alternativa para terminar um relacionamento que só lhe faz sofrer. Minha convidada, Carolina, há 20 anos como psicóloga clínica em consultório, é especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia e sexualidade. Obrigada pela presença de todos e obrigada, Carolina, por você ter vindo com a gente. Vou compartilhar a minha apresentação para vocês. Um minuto. Só um minuto. Eu estou admitindo as pessoas que estão entrando. Qual o tema? Quero me separar, mas ele não deixa. E agora? Tipo de casamento. Primeiramente, a gente tem que falar sobre os tipos de casamentos para nós começarmos a entender o que pode ser possível. Atualmente, quando nós casamos, sem escolher o regime de bens, o regime escolhido normalmente é a comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? O que eu comprar, adquirir na constância do casamento é dos dois. O que eu tinha antes do casamento é só meu. Esse é o regime que atualmente todos que não mudam o regime de bens casam. E que tem os mesmos efeitos de quem tem união estável. O que é união estável? É a união quando duas pessoas se juntam, vamos falar a linguagem popular, se juntam e não tem comprovação. Pode ter a comprovação extrajudicial ou, no futuro, fazer a judicial. No entanto, tem outros regimes de bem. O que é a comunhão total, que é a participação final nos arquitectos, separação de bens, separação obrigatória de bens. Tem todos esses. Você está sofrendo algum tipo de violência? Fulano é melhor do que você. Idiota. Otária. Você nem é tão bonito. Entre outros que vocês podem ler. Você está sofrendo algum tipo de violência? Tem um ciclo da violência. Esse ciclo da violência, conforme esse gráfico que eu coloquei aqui, o agressor acredita que pode controlar, que ele pode não, que ele controla a mulher.
tá? Ele controla a mulher ao ponto que ele convence a mulher que ele nunca mais vai agredir, que aquilo foi um deslize. É isso que ele tenta convencer a mulher, que é um deslize. Então, ele faz a criação do círculo, começa com ameaças, ele começa a xingar, ele começa a dar muitas ordens, aí começam os atos de violência, e depois que ele comete a violência, principalmente a física, ele pede perdão, diz que isso nunca vai começar a acontecer, que é a lua de mel, que a gente chama. Fica tudo bem, até a próxima crise. Violência psicológica. É a perseguição quanto mais, é a exploração, limitação de direitos, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Violência física. Esses são os tipos de violência. Violência física. Lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados com queimadura ou arma de fogo, tortura, espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangular, tudo que for no físico da mulher. Violência sexual, que é o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que ela não queira, que cause desconforto, forçar matrimônio, gravidez, aborto, prostituição, suborno, chantagem, entre outros. Todos relacionados praticamente ao sexo, a sexual. Violência patrimonial. A violência patrimonial é controlar o dinheiro da mulher. É deixar de pagar a pensão alimentícia que ele está controlando. Ela do mesmo jeito. É fazer furto, extorsão ou dano, estelionato, privar bens, valores, recursos econômicos, destruir documentos pessoais, causar danos propositais financeiros para a mulher. Esse é a violência patrimonial. Violência moral. Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais de conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, entre outros. Lembrando que há pouco tempo foi criminalizado a violência psicológica. Mas a pena foi pouquinha, mas já está criminalizada. A gente só tem que fazer agora bem mais força para aumentar a pena. No final, quem quiser saber, me pergunte que eu explico melhor. Agora eu queria perguntar para a nossa convidada especial, a Carol. Carol, por que não se denuncia? Qual é o medo? Você, como essa psicóloga, há 20 anos, tem muita coisa para contar para a gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Maria, pelo convite. Eu acho que realmente é um tema muito relevante, importante aí a gente tá discutindo, né? E você me pergunta por que não se denuncia? Né? Não se denuncia por, muitas vezes, amar demais. Né? Eu digo amar demais o outro e não se amar. A mulher, muitas vezes, ela acaba se despersonalizando, não se reconhecendo e entendendo que, muitas vezes, aquilo que ela está sofrendo de violência não é violência. Né? Muitas vezes ela não consegue perceber essa violência, principalmente a violência psicológica. Né? Ela começa de forma tão sutil e envolve tanto a mulher que muitas vezes ela não consegue se libertar, ou ela não consegue dar o primeiro passo, ou ela não sabe dos recursos que existem, que ela poderia estar buscando esse auxílio, aonde buscar, com quem falar, quem que pode me ajudar, né? E essa pessoa, ela realmente vai
poder me ajudar, será que não vai ser alguém que vai ainda me atrapalhar ou vai corroborar com o agressor? Né? Então, são todos fatores que muitas vezes contribuem aí para não denunciar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que a gente pode Respondeu. falar um pouquinho mais aí, né, na hora da discussão. Sim. E como fica uma mulher, Carolina, vítima de violência e como buscar os recursos psicológicos para sobreviver, para sair desse ciclo? Como nesses tratamentos todos, como que ela fica nisso? Ela fica ainda com alguma certeza ou não? O que ela pode buscar? Com quem ela pode buscar ajuda em recursos psicológicos, Carolina? Bom, na psicoterapia, né, ela trazendo o contexto de violência, vai ser trabalhado todo um reasseguramento, né, em ela estar buscando se reconhecer, buscar recursos financeiros, voltar a ter autoestima, autoconfiança, para se libertar dessa situação e fazer um enfrentamento de todas as coisas e todas as etapas, né, que ela vai ter que passar de divórcio, de separação, seja de corpos, né, sejam recursos aí que ela tenha que afastar um agressor, ou seja, que ela tenha que mudar a sua identidade muitas vezes, que isso acaba sendo necessário, né? Num contexto particular, né, as mulheres vão recorrer a diversas estratégias, né, de forma isolada, né? Num contexto de vulnerabilidade, muitas vezes a mulher vai ser assessorada pelo Estado, né? E existe até uma estrutura um pouco mais eficaz que auxilia a essas mulheres mais vulneráveis, né? Porque a partir do momento que ela dá entrada num CRAS, ela já tem o auxílio psicoterápico, ela pode entrar no grupo de violência que tem nos CREAS, né? E ela vai ter esse suporte social da Defensoria Pública. Já no contexto particular, como a mulher vai ter que estar buscando esses recursos isoladamente, às vezes fica mais difícil. E é muitas vezes um contexto que também acaba atrapalhando ela de ter acesso a vários recursos, né? Às vezes o medo, a vergonha, né? Principalmente a vergonha, né? Eu vou conversar com um amigo, com um familiar que eu estou vivendo, estou numa situação de violência, será que vão acreditar em mim, né? E a própria, muitas vezes, negação que a pessoa faz, né? Eu estou cega, não consigo enxergar que eu estou num contexto de violência, né? E a psicoterapia, muitas vezes, auxilia, né, essa clareza, essa clarificação e a necessidade de auxílios, né, para se buscar recursos. Vamos conversar com o advogado, mas você tem um advogado que é teu, né? Não vai ser uma separação consensual, né? Vai ter que ter advogados diferentes aí nesse contexto da separação, né? Entendi. E, Carol, me diz uma coisa. Tu acha que a família influencia para a mulher não denunciar? Muitas vezes a família pode colaborar, né? Até pelo contexto que ela está inserida, né? Muitas vezes ali questões financeiras envolvidas, né? Como que você vai denunciar o teu marido que é pai dos teus filhos, que é uma pessoa influente, né? Se você denunciar, ele vai ser preso, né? E como é que você vai ficar, como é que as coisas vão ficar. Então, essa influência existe sim. E em relação a Carol, se começa as ameaças que vai tirar as crianças, tu acha que impossibilita muito, principalmente dependendo da classe social ou não?
Sim, esse é um outro fator aí, né? E hoje um agravante aí com a situação da alienação parental, né? Que acaba fazendo com que muitas mulheres também não façam as denúncias, né? Realmente, a alienação parental está sendo uma lei que deveria vir para o bem e está sendo usada para o mal, né, Carol? Está Sim. sendo, ainda mais quando tem algum tipo de violência para a criança e a mãe impossibilita de, Uhum. de ter contato com o agressor. Já aconteceu algum desses casos contigo, Carol? Assim, rápido, um exemplo? Do De agressor? alienação, sim, de alienação. Para Sim. impossibilitar a mulher, não é impossibilitar, é oprimir a mulher, não denunciar, não ter o de fazer o divórcio, essas coisas. Até como você citou, né, questão da violência psicológica, que hoje está sendo criminalizada, né, mas é muito difícil de se materializar essa violência, né? Inclusive mesmo as mulheres chegam na delegacia da mulher, né, e há uma solicitação, cadê as provas, né? O que você tem aqui para me mostrar que isso está acontecendo com você, né? O que faz muitas vezes com que a mulher recue, né? Eu não tenho provas, né? E o que eu vou fazer para realmente estar comprovando aí, né, que esse sujeito está fazendo, construindo coisas contra mim, né? E usa da alienação muitas vezes, né, para reverter a situação. E a mulher que acaba sendo, que é a vítima, acaba sendo a agressora. É verdade, atualmente está acontecendo muito. E além da criminalização, quando consegue comprovar, ele ainda cai no benefício da lei, que é o SURSIS, que é uma suspensão condicional do processo, é um acordo que o Ministério Público faz, que causa a suspensão condicional do processo, que o agressor, o ofensor, tem que fazer alguns requisitos quando não tem antecedentes. Quais são os requisitos? Não se ausentar da comarca, não ir para bares noturno, entre outros. E isso é punição? A punição ficou muito leve, mesmo tendo a criminalização. Ficou muito Uhum. leve, porque a criminalização ficou, se eu não me engano, até 4 anos. Aí barra no SUSIS, que é até 4 anos também. Então, a punibilidade ficou pequena para dar para que o agressor fique com medo de agredir. Se tivesse uma punibilidade maior, talvez o agressor ficasse com medo de cometer esses erros. O que eu vejo, assim, muitas vezes de relacionamentos abusivos, no contexto de separação e que envolve o menor, que essa vítima ela vai, por um grande período, ter que continuar convivendo com esse sujeito, né? Porque ela tem ali uma medida protetiva, mas ela tem que entregar o filho para visita com o pai, né? E como favorecer isso? Como né, fazer com que essa mulher, muitas vezes, não tenha esse contato com o agressor nessas condições? Né? Sim, muitas vezes a medida protegida cai, porque como que ela vai entregar a filha? Às vezes é só ela e as crianças. Como ela não vai entregar as crianças? Como ela Uhum. vai entregar? Como ela vai se comunicar? Não consegue? E o ciclo de violência permanece, né? E ele pode reincidir com mais intensidade, muitas vezes, quando essa mulher ela entra no novo relacionamento. Sim, isso mesmo. Estou compartilhando novamente a tela.
Continuando, a Carol fala tanta coisa importante que a gente se perde um pouco nas perguntas. O que fazer? A gente tem que, primeiro, antes de pensar no que fazer, num tipo de violência. Tem que cuidar da sua segurança, tem que cuidar da segurança dos filhos. E eu aconselho, primordialmente, procurar um advogado, seja particular ou público, para que, se tiver um tipo de violência muito elevada, como a física, ele conseguir uma medida protetiva. Vocês estão me escutando? Sim. Então, tem que construir uma... Além disso, a gente tem que conver... Eu, um dia desse, participei de uma reunião que eu vou dizer com quem foi, da AMA. E ela me falou de um botão do pânico. E esse botão do pânico, ele tinha uma rede de apoio. Essa rede de apoio, vizinhos de confiança, amigos, parentes de confiança, na hora que ela precisasse, a mulher, de ajuda, acionava esse botão. Não iria para a polícia, mas iria para a rede de apoio, que iria tomar as medidas cabíveis. Seria até mais cabível isso, mais acolhedor, porque, imagina, um botão que vai também ser muito útil, mas um botão que vai para diretamente acionar a polícia. Será que essa polícia chegaria imediatamente do que um amigo soubesse que a amiga está passando alguma ameaça grave? Não seria mais rápido o auxílio? Não sei, mas eu confio muito que uma rede de apoio, amigos, vizinhos, familiares que estejam, que saibam o que está acontecendo com esta mulher e essas crianças, seja mais eficiente, mais seguro, mais calmo para elas. Construir, é isso que eu já estou falando, até um plano de emergência. E ainda tem que o poder de acionar o 190. Mas lembre-se, sempre procurar ajuda, não tentar fazer nada sozinha, porque sozinha fica tudo mais difícil. Com o advogado, com as delegacias das mulheres, com as casas de apoio, como a Casa da Mulher Brasileira, pode conseguir uma medida protetiva. São casas de acolhimento, pode conseguir uma medida protetiva que vai afastar o agressor de perto de você, ou vai tirar o agressor da sua casa. Então, a gente tem que pensar muito em um outro detalhe. Tirou o agressor da casa. Você trabalha? Você vai viver de quê? Então, tem que pensar muito bem. Eu aconselho sempre, faça um pezinho de meia, como dizia a minha mãe. Faça um pezinho de meia. Se não for agressão física, porque essa não tem que esperar, não consegue, a mulher não consegue esperar com a agressão física. Mas façam um pezinho de meia para conseguir sobreviver pelo menos 3 meses com os seus filhos. Isso é o tempo que um advogado público ou privado consegue uns alimentos provisórios para continuar a criança recebendo, tendo como cuidar dos seus filhos. Além disso, crie um sinal, uma palavra de emergência com seus amigos, tenha uma moradia de apoio, deixe em mãos os seus documentos, prepare uma mala, tem tudo, mas antes de tudo, procure um advogado, porque ele tenha condições que, dependendo da violência, de pedir uma medida protetiva e o agressor sai da casa. O agressor, o oficial de justiça manda o agressor sair da casa. Procure primeiro ajuda jurídica. E eu acredito também que até concomitantemente a psicológica, que você estando forte, decidida, você consegue resolver muitos dos problemas. Não é, Carol? Sim, isso que você colocou, né, Maria, é bem importante, você ter essa parceria com o advogado, né, e poder estar buscando os recursos que existem.
né? Como a medida protetiva, recursos financeiros, né? A próprio apoio de moradia, e os recursos psicológicos, né? A atenção psicológica, realmente para esse fortalecimento, né? O encorajamento para o enfrentamento da sociedade, né? As próprias crenças, né? Agora eu vou ser uma pessoa separada, como é que eu vou enfrentar amigos, parentes, né? Como é que eu vou conversar que esse sujeito não é um sujeito bom, que eu vivi uma violência, né? Isso mesmo. E sempre eu peço, ajude sempre uma mulher. Ajude, se você vê quem não existe isso em briga de marido de mulher e não mete a colher. Metam a colher, mexam esse angu, não deixem matarem mais uma mulher. Salvem uma vida. Porque quem sofre mais, além de tudo, são as crianças que ficam sem a mãe e o pai está preso. Salve uma vida. Sempre isso. E sempre recorram ao judiciário, ao poder, ao jurídico, e o psicológico. Se você tiver cuidada psicologicamente, você consegue pensar melhor e consegue achar as soluções mais viáveis. E pedir o apoio, como eu sempre digo, o apoio financeiro, que é uma medida protetiva se tiver violência, ameaça, se tiver física, se tiver qualquer tipo de violência, a medida protetiva, e os alimentos provisórios para as crianças. Se a mulher nunca trabalhou, dependendo da idade, o juiz deixa vitalício uma pensão para a mulher, se ela nunca trabalhou. Se ela é nova, ele deixa por um tempo, até se ela se inserir no mercado. Então, nós temos que sempre ajudar uma mulher que esteja passando em violência. Essas são as redes de apoio. Quem quiser depois é só me mandar um WhatsApp, que é o mesmo do meu nome, no meu Instagram, Maria Raci, que eu encaminho todas as redes de apoio, tá? E se ainda continuando as redes de apoio, Mete a Colher, Tamo Juntas, Projeto Justiceira. Não se esquecer que não é uma rede de apoio, mas é uma casa de acolhimento, que é a Casa da Mulher Brasileira, que lá mesmo tem o Poder Judiciário, tem a Defensoria Pública, tem a Delegacia da Mulher, eles chamam o Conselho Tutelar, tem um abrigo provisório até chegar num outro, até que seja transferida para um outro abrigo. Então, é uma casa muito completa. Eu já visitei várias vezes e eu aconselho. Precisando, é melhor ir para uma casa completa, onde que tu vai pegar todas as áreas possíveis, que você vai ser acolhida integralmente. É uma pena que não são todos os municípios que têm o recurso da Casa da Mulher Brasileira. É uma pena muito grande. E tem município que não tem nem delegacia da mulher. Sim. Isso é outra pena muito grande. Algumas vezes. Isso aí é mais delicado. Então, desde 2019, a Lei da Maria da Penha foi alterada para facilitar o processo de separação, mesmo que ele não queira. Quando tem violência doméstica, o juiz declara o divórcio, mesmo sem escutar a outra parte. Tá? Isso também é garantido às mulheres que são hipossuficientes e vulneráveis, assistência jurídica, que mesmo que ela não tenha dinheiro para pagar um advogado, ela pode ir na Defensoria Pública, na Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba, tem a Defensoria Pública, que dentro da casa.
Só fazer um adendo, Maria, fazer uma pergunta, porque assim, algumas mulheres recorrem à Lei da Maria da Penha, vão até a delegacia, fazem a representação, têm a medida protetiva, né? Aí elas ainda estão num contexto de violência e elas chamam a polícia para intervir, né? Nessa intervenção policial, né, elas acabam muitas vezes sofrendo violência psicológica também dos policiais. Também, Né? algumas coisas às vezes acontecem. E nessa situação, como é que a mulher, né? Porque eu ouvi de muitas vítimas, né, elas dizerem assim, a gente precisa da polícia, a gente chama, mas aí a gente ouve, né? Ah, você de novo, né? Tá aceitando essa condição, porque não sai disso, né? E elas se sentem muito mal com essas colocações dos policiais. Como que essa mulher, né, para que ela continue buscando esse recurso da sua medida protetiva, não desista de chamar por esses policiais? Existe algum recurso jurídico dela fazer essa denúncia psicológica? Não? A medida protetiva, Carol, o que acontece? Muitas das vezes, a medida protetiva, o que ocorre? Eu estava descompartilhando a tela, que fica mais fácil de eu enxergar todos. A gente pede na medida, ela tem que pedir na medida protetiva que ela mora com o agressor, que ele está fazendo isso e que ela continua morando com o agressor, e que ela pede para que tire o agressor da casa. Senão não consegue. O juiz não conhece ninguém. O delegado da Casa da Mulher ou de qualquer outra delegacia não conhece ela, não conhece o agressor, não sabe que eles estão morando juntos. Eu digo em situação, né, em que eles não estão morando juntos, mas e que houve uma nova violência, e só que ao chamar o policial, quem foi agressor foi o policial, não aí tem que falar na corregedoria. Uhum. O caminho é a corregedoria, porque se o policial estiver analisando fatos que o juiz já deferiu, tem que ser o que tem que ser feito? Fazer a reclamação e mostrar na corregedoria o que está acontecendo. Ou então falar para o policial, senhor, o ofensor está aqui, ele pode cometer qualquer outra insanidade dele. E aí, o que eu vou fazer? Isso, a maioria dos casos, quando liga, está mais gravado. Quando liga. Quando chama, ou então a polícia vai lá, não, né? Aí sempre ficar com o celular gravando para você ter provas. Porque a gente tem que provar tudo, né? Hoje em dia a gente tem que provar tudo. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. E quando é muito repetitiva essas agressões e que elas necessitam dessa intervenção policial, muitas vezes elas acabam desistindo e se sentindo desprotegidas. Né? Mas voltar na delegacia que deu a medida protetiva e informar tudo o que está acontecendo. Porque dependendo da agressão que ele cometa e que não foi solucionada pela polícia cabível, o juiz pode dar a voz de prisão, dependendo da agressão que ele cometeu. Então, chamou a polícia não fez nada, voltar na delegacia da mulher. Ou nos municípios que não tenham, numa delegacia normal, e informar o que está acontecendo. Para o juiz novamente saber o que ele está descumprindo uma decisão dele mesmo, do juiz. Já aí não é uma decisão da mulher, é uma decisão judicial, que é cabível outras punibilidades. Tem perguntas aqui, são perguntas que eu escuto, e eu quero que se a Maria conseguir me tirar essas dúvidas. Primeiro, o Marada chantageia fala, se você for embora, eu vou tirar os seus filhos. E aí, tira os filhos? Não tira, gente, não tira.
Não tira a mãe, é a mãe que toma conta a maioria das vezes. Tem as guardas unilateral e a guarda compartilhada. Em todos os dois casos, a criança vai, se mora já com a mãe, vai ficar com a mãe. Não pense nisso, isso é um jeito de o agressor te oprimir, te dominar. Não tira. E no caso, quando a mulher fala, que você no vídeo fala, eu vou sair de casa, ele fala, se você sair de casa, vou configurar abandono de lar, vou trocar a fechadura e você não volta mais. E mantém a mulher refém na casa. Como que é o abandono do lar? Não configura, né, Maria? Não existe mais abandono do lar. Olha aí que importante. Explica. A mulher pode sair, pode levar os filhos para outro lar, informar por mensagem onde estão os filhos com ela e entrar com o processo. Por isso que eu sempre disse, fortaleça uma mente com o psicólogo e, em seguida, ou concomitante, ao mesmo tempo, procure uma assessoria jurídica, tanto pública como privada. Porque um advogado que está sabendo dessa situação que está acontecendo, o que ele vai fazer? Vai entrar logo com o divórcio. E vai pedir logo as guardas todas, os alimentos provisórios, e vai garantir toda a mulher, e principalmente as crianças. Não lute sozinha, procure ajuda. Procure ajuda. A Isis colocou aqui uma observação, na própria Delegacia da Mulher, homens também atendem as vítimas da violência doméstica, que é o que a Caroline estava falando, né? Que ela imagina que a mulher acaba se constrangendo e até desistindo de falar, de denunciar a agressão. Né? O fato de terem homens nessa rede de atendimento, né? Daí eu acho que a Caroline e a Isis falaram da rede de atendimento, que daí eu acho que daí isso vem de política pública, né, Maria? Sim, tem um projeto. Sim, tem um projeto que ainda não foi aprovado, por isso que é projeto ainda. Que ele está pedindo que nas delegacias das mulheres só tenham atendimento por mulher. Mulher atendente, policial, mulher, delegada, mulher, todos da rede sejam mulheres. Ainda não tem. É o mais prudente que todos da delegacia sejam mulher, porque mulher conhece a dor de outra mulher. Mesmo em alguns casos, sejam algum que a gente diz que tem algumas mulheres que são machistas, mas mesmo assim a mulher conhece a dor de uma outra mulher. E nas escutas, que é da mulher com o psicólogo ou a psicóloga, nem advogado entra, deixa a mulher escutando, para ela ter mais liberdade de contar. Obrigada, Maria. Eu queria fazer uma pergunta para a Caroline sobre o perfil do abusador, né? Porque o abusador, ele costuma jogar para a vítima, né? Tipo, você é a culpada, você me tirou do sério, olha o que você me fez fazer, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o perfil do abusador, por gentileza, Caroline. Bom, temos vários perfis de abusadores aí, né? Não existe um único tipo de abusador, né? O mais comum é o ciumento patológico, né? Que gradualmente começa a fazer privações à sua vítima, né? Outros perfis violentos, né? São menos comuns. O mais comum é um perfil socialmente aceito, né? Os sociopatas, ou que hoje estão cada vez mais frequentes na nossa sociedade, né? Que não tem uma psicopatia clara, mas tem traços de crueldade, né? Não sei se eu te respondi, Kátia. Kátia, não... Foi a mesma. Eu tenho um problema com o nome, gente. Não tem problema. A Lívia está perguntando aqui se você poderia explicar sobre o ciclo que dizem que existe do abusador, né?
aquele primeiro ciclo que a Maria até que a mencionou. Maria colocou, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Inicia realmente ocorre a agressão, né? No dia seguinte da agressão, o agressor promete que não vai mais acontecer, que aquilo foi um descuido, que ele ama a pessoa e que nada vai acontecer, e há um arrependimento da vítima, né, que pede desculpas, dá presente, e aí as coisas tendem a ficar bem por um tempo, e aí recomeça novamente o ciclo de agressões, né? Isso é bastante recorrente, né? E esse ciclo acaba dominando a vítima de tal forma que ela não consegue se desprender muitas vezes. Isso mesmo. Eu queria dar umas dicas, principalmente para alimentos, tá? Para as mulheres. Se vocês conhecem alguém, contar para outras. Busquem provas. Pensem em provas. Como, doutor? Como, Maria? Provas de alimentos. Sabe que o alimento estipulado pelo juiz depende da quantidade de dinheiro que o marido ou a mulher ganha. Então, a prova que vocês têm que conseguir é o ganho mensal do pai das crianças. Ou da mãe. Eu estou falando para as mulheres. Então, o ganho mensal dos pais. Por que dos pais? Porque o juiz vai estipular um valor, um percentual do que ele ganha. Se tu não tem nenhum valor, ele vai estipular em relação ao qual índice? O salário mínimo. E tem um binômio, necessidade e possibilidade. A necessidade da criança. O que a criança gasta por mês? Coloca tudo na ponta do lápis, ganha, ainda usa fralda, toma esse leite, é isso e aquilo, aquilo outro, para ver a necessidade da criança e a possibilidade. Isso tudo influi num processo de divórcio, num ganho de alimentos provisórios estipulado por um juiz. Isso, além disso, desse detalhe, isso já pensando que já vai ter um divórcio, que já a situação está insustentável. As agressões para conseguir a medida protetiva. A física é fácil. A física vai na delegacia, está ali, latente no corpo. E a psicológica? E as outras? Então, procurem provas. Ele está te agredindo psicologicamente, comece a gravar. Comece a botar o celular para filmar. Veja aquele caso daquele DJ, se a mulher dele não tivesse filmado, quem que iria acreditar ao contrário? É isso que eu quero dizer, procurem provas, comece a filmar, comece a fazer o dossiê. Não existe, nesses casos, não existe felizes para sempre. Você não está errada, você não é a culpada. O culpado é ele. Então, comece a ver provas para você sair desse relacionamento abusivo e não passar mais necessidade. Esse é um conselho que eu ia dar, uma dica. E pode ser de ouro, hein? Eu vi uma pergunta ali, o abusador se reconhece como abusador? Né? Muitas vezes não. Ele sempre joga isso para o outro. Né? Você é o problema, não sou eu. Eu não sou ciumento. Você que usa roupa curta, você que olha para os homens barbudos e eu não tenho barba, né? Você que se insinua. É isso. Eles nunca têm culpa. Quem tem a culpa é sempre a vítima. E ele vai te convencer que o que aconteceu porque você fez acontecer. Não é a verdade. Você é a vítima.
Então, comece a pegar as provas. Conhece alguém? Converse. Ela se abriu para você? Converse. Sempre converse. E tente ajudar. Salve uma vida, como eu sempre digo. Salve uma vida. Estou lendo as perguntas aqui para ver se a gente... Realmente a mulher não é a responsável pela felicidade da família, né? O que é família, né? É um conjunto aí de contextos diferentes, de pensamentos diferentes, de pessoas diferentes que querem um propósito em comum. Sim. Eu não preciso pensar como meu esposo, eu não preciso fazer como ele para conviver e estar bem e ser feliz. Sim. Concordo contigo, Carolina. Alguma mais pergunta? Carolina, eu acho que tem uma pergunta para ti. Quais são os sinais de alerta? Me fala o que eu tenho que perceber, que eu tenho que ligar aquele minha intuição ao meu olhar, que ele é pro futuro abusador. Quais são os sinais que eles podem me dar? Ciúme excessivo, eu acho que um dos primeiros sinais de alerta que a mulher precisa estar pensando em sair daquele relacionamento, né? Privação, né? Eu preciso da tua senha, eu quero que você exclua a tua rede social, né? Eu não quero que você tenha contato com essa amiga ou com aquele parente. Também são sinais aí de um possível relacionamento abusivo e que deve-se pensar nesses primeiros sinais, já tentar sair, né? Não continuar esse relacionamento. Privações financeiras, né? Humilhações, são outros sinais aí que a gente deve ficar alerta e pensar ser um relacionamento abusivo e não dar continuidade. Eu não preciso me sujeitar a essa situação, a esse contexto. Ele não é o único homem na face da Terra. E não vamos falar só de relacionamentos heterossexuais, isso também ocorre nos relacionamentos homossexuais. Sim, Né? e muito também. Tem uma pergunta também aqui. As provas precisam aparecer, da Isis, as provas precisam aparecer para que não tenha dificuldade de entrar com um processo? Não é que elas precisam aparecer, mas com as provas, tu vai ter mais facilidade de demonstrar o que está ocorrendo. E isso em relação à violência psicológica. Em relação a dinheiro de criar, que a maioria das mulheres, quando estão num relacionamento abusivo, elas, às vezes, elas têm a dependência por causa dos filhos. E os filhos precisam de uma pensão para sobreviver. Se você souber os ganhos do pai das crianças, é mais fácil de um juiz deferir o valor da possibilidade desse pai com a necessidade da criança. E não ficar a possibilidade pequena e a necessidade grande, que é o binômio. Porque a possibilidade de a gente ser a pessoa é autônoma e não aparece muito, como que tu vai provar no juízo? Vai desbloquear o sigilo fiscal e não tiver nada. Mas se você conseguir, ao longo do prazo, angariar provas de quanto que ganha a outra pessoa, o pai dos seus filhos, a possibilidade de pagar uma pensão quase igual com a necessidade da criança fica linear, fica quase do mesmo tamanho. Agora, se você não souber nenhum ganho, a necessidade da criança é isso, mas o pai tira a possibilidade de pagar quase toda que aparece, e aí o juiz vai deferir, provavelmente, em relação ao salário mínimo, aí vai ficar isso.
a possibilidade dele pagar com a necessidade do filho. Então, o filho tinha estudava, exemplo, poderia estar estudando numa escola particular, vai ter que sair. Ele morava em tal lugar, vai ter que mudar, para poder se adequar ao valor que o pai pode pagar. É isso, em relação a isso que as provas que diz, vai ter uma, não é de, não, se não tiver, não é que vai ter uma dificuldade, mas se tiver, vai ter uma facilidade de comprovação. Tá? A outra pergunta que tem aqui, a violência psicológica é mais difícil de identificar, Carolina? Sim, é mais difícil, né, de você poder conseguir provar que você está sofrendo uma violência psicológica, né? Porque às vezes são coisas tão sutis que acabam acontecendo que nem a própria pessoa que está sofrendo a violência consegue identificar, né? Isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente já respondeu todas. Acho que veio uma pergunta ali se para provar o testemunho do psicólogo, né? Aí teria que, no processo, acredito, ser solicitado a fala do psicólogo, né, Maria? Você pode responder melhor aí. É o estudo. A gente pede um estudo social. O estudo social não quer dizer que é só do assistente social. O estudo social, a gente diz que é o da equipe multidisciplinar. E qual é essa equipe? É o psicólogo, que é muito importante, que o psicólogo, muitas das vezes, eu não vou dizer que quase 100% das vezes, descobre o que está acontecendo. É o psicólogo que descobre o que está acontecendo, ou com a mãe, ou com a criança, o que está acontecendo. É o psicólogo que descobre. Mas se a criança ou a mãe já faz algum tratamento psicológico, pediu um laudo, pediu alguma coisa que comprove o que tá acontecendo. Mas nesse estudo solicitado no judiciário, o psicólogo do judiciário vai fazer um parecer, né, Caroline? Um parecer mostrando tudo que a criança tem, ou que a mãe tem, tudo que está acontecendo. Porque os psicólogos têm técnicas de como fazer a mãe, a criança, a falar, principalmente uma criança a falar. É mais difícil. Um adulto fala quando quer, mas a criança é muito mais difícil. Então, eles têm técnicas que eu, advogada, não tenho. Se você fosse uma psicóloga, mas as técnicas são muito importantes. Só salientando, né, que o laudo psicológico ele é sempre sigiloso, né? Então, é parte do processo. Isso, então, em termos processuais, né, isso entraria, né, só para o juiz e não para o advogado da parte ou para a parte. Então, é uma coisa que as mulheres, né, que solicitem esse recurso, né, não temam a esse recurso também. Eu acho que é um recurso extremamente importante, que é uma prova que fica sigiloso, mas fica no processo que a gente... o juiz pode se ater a ele e a gente ter um melhor desfecho do processo, da situação, um melhor desfecho. Uma coisa que eu acho que é uma pergunta que as mulheres fazem, né, Maria? Eu acho que você poderia estar respondendo essa questão violência psicológica atrelada ao financeiro, né, que muitos homens acabam fazendo em termos de pensões alimentícias, e que acabam fazendo restrições porque eles acham que pagam para a mãe, não para a criança, né? Então, como que a mulher poderia estar provando, né, essas necessidades da criança para reduzir
essa fala, né, ou essa violência psicológica do homem aí dizer que não quer sustentar a ex-mulher. Isso quando a mulher já sabe disso que está acontecendo, denuncia na polícia mesmo. Não tenha vergonha nem medo, denuncie. Porque a pensão alimentícia é, como que eu falei, é da possibilidade do pai com a necessidade da criança. Tem pai que paga R$ 300 e diz que está sustentando a mãe. Uhum. Como, gente? No mal dá para pagar as coisas da criança, R$ 300. Isso com o mínimo para a criança. E está sustentando a mãe. Não tenha vergonha, denuncie ele. Porque provavelmente vai ser uma decisão judicial e ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir. Ele querendo ou não. Agora, um outro detalhe muito importante. Não deixem passar mais de 3 meses ele fazendo desconto na pensão. Qualquer tipo de desconto que não esteja aprovado judicialmente. Exemplo, se o juiz mandou pagar R$ 300, esse mês ele foi para casa, a criança foi passar metade das férias com o pai, e o pai comprou um presente, descontou da pensão e disse que ele comprou o presente, a pensão não está completa. Se no próximo mês ele descontar e no outro ele descontar, você pode pedir a pena de prisão. Executar a pensão, você pode executar no primeiro mês, mas pedir a pena de prisão 3 meses. E pode ser até que ele não tenha efetuado o pagamento atualizado da pensão. Exemplo, minha pensão do meu filho é de X reais e é atualizado pelo um salário mínimo. Mudou o salário mínimo. Ele continua me pagando 1.100, exemplo, 1.100. Mas mudou para 1.200. Ele já está fazendo um desconto ilegal. Você pode cobrar e pedir a pena, não deixe passar mais de 3 meses, porque essa pena de prisão é a que deixa mais o genitor, o executado, com necessidade de efetuar o valor. Porque muitas pessoas não têm bens nenhum no nome. Não adianta tu pedir por expropriação. Não tem bens. Só vai perder tempo, mas por pena de prisão ele arranja dinheiro da mãe, do pai, do vizinho, do empréstimo do banco, de qualquer lugar. Outra dica importante. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Nós, mulheres, somos mais fortes quando estamos unidas. Seja um apoio, seja um acolhimento. Obrigada a todos pela presença. Tenham uma ótima noite. Boa noite. Boa noite.